Bom dia, bom dia, bom dia, deusa maravilhosa. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja bem-vinda a mais um Café com a Thaís Sem Filtros. O tema de hoje seria outro, mas ontem eu fiz uma caixinha de perguntas lá no meu story e eu decidi que eu precisava mudar o tema por conta das respostas que eu recebi. Se você não viu ainda a caixinha, recomendo que você vá lá nos meus stories ver, mas resumindo, trazendo para cá para você entender o contexto do nosso Café com a Thaís Sem Filtros do dia de hoje. Eu falei sobre o que você gostaria de deixar mais leve na sua vida hoje, e muitas pessoas responderam coisas da sua vida particular, da sua vida profissional. Não vem ao caso eu expor aqui, mas quais são os grandes causadores desses problemas? O nosso mental, a nossa consciência, e também, consequentemente, a gente acaba trazendo esses problemas para o nosso campo emocional, porque a maioria dos problemas é criado na nossa mente. Nós mesmos criamos. Ah, então a culpa é nossa? De certa forma, sim, tá? Aqui trazendo autorresponsabilidade, né? Mas o que a gente faz? Também me incluo nessa, porque às vezes, quando eu estou assim no momento de bobeira, inconsciente, eu fico pensando coisas, daí eu me identifico com a minha mente e daí acabo sofrendo por uma coisa que ainda nem aconteceu, por uma coisa que já passou e já foi resolvida. E a maioria das pessoas estão assim, inconscientes dos problemas que acontecem na nossa vida, né? Com isso, acaba trazendo para a sua realidade ansiedade, problemas emocionais que afetam daí a sua área pessoal, depois o seu profissional, porque tudo tá conectado. Uma coisa está conectada à outra, não tem como a gente virar uma chavinha, né? Até lembrei da minha mentora dizendo isso. Ah, agora eu vou ser a Thaís profissional, não vou sentir nada. Agora eu vou ser a Thaís filha, não vou sentir nada relacionado ao meu profissional. Infelizmente não tem como a gente fazer isso, né? A gente até tenta, em alguns casos, manter mais focada naquela situação, por exemplo, para o trabalho, mas a nossa vida somos sistêmicas, somos cíclicas, a gente sente tudo isso. Analisando a resposta da caixinha, a maioria das pessoas se identificam com essa dor, com esse problema, e daí não saem dessa situação, ficam vivendo ali com aquele problema porque para elas são coisas normais. E essa dor nunca passa. Ai, Thaís, mas mudar dói, evoluir dói, autoconhecer dói. Tudo dói, que nem academia. Você tá lá malhando o músculo dói, mas depois de um certo tempo passa. E o autoconhecimento, você trabalhar as suas emoções, para você ter mais leveza para você trabalhar, para você viver sua vida, para você se relacionar com as outras pessoas no geral, também vai doer. Mas é uma dor passageira que você vai saber que tem um começo, tem um porquê aquela dor, vai ter um meio, vai ter ali um momento que você já tá percebendo que vai começar a acabar e uma hora ela vai acabar, aquela dor que você está trabalhando. E quando você fica presa na sua mente, se identifica com essas questões emocionais, você nunca vai ter um final para essa dor. É que nem pessoas que têm um relacionamento, vamos dizer, abusivo. Ah, a culpa é da pessoa, dela estar ali dentro? Inconscientemente, sim, porque ela já está acostumada com aquele padrão. Então, para ela, aquele padrão é o normal. Então, ela tá ali que ela se acostuma com a dor, com o sofrimento. Mas isso não é normal. E muitas vezes são pessoas inteligentes, porque a inteligência não tem nada a ver com ser consciente com o problema que está acontecendo. Por exemplo, você precisa de inteligência para você aprender a dirigir, para você andar de bicicleta, mas depois que você aprende, vai no automático. E pessoas que vivem nessas situações de dores emocionais, por exemplo, elas são inteligentes, mas elas não têm consciência da situação e acaba ali ficando em situações que não agradam, que trazem essa tristeza, que trazem esse desafio do seu emocional, que acaba refletindo no seu profissional, daí não consegue se desenvolver, não consegue ter um sucesso, não consegue ter alegria na vida, não consegue ter leveza. E por que eu tô trazendo tudo isso? Porque é uma questão que eu tô trazendo consciência para você. Às vezes você não tá no relacionamento, mas você tem outras situações parecidas com esse exemplo que eu acabei de trazer, de te trazer essa consciência, de mostrar para você que esse sofrimento não é normal, de estar com essa dependência emocional, às vezes uma dependência que está causando um prejuízo para você em outras áreas da sua vida, não é normal. Você pode mudar, você pode sair dessa situação, mas você tem que reconhecer que é uma responsabilidade sua, né? Tudo acontece na sua vida através de você. Seja você consciente dessa situação ou não. Um exemplo disso, um exemplo bobo. Ah, fiz um post, o post flopou, mas a culpa é do algoritmo do Instagram, que está sempre atualizando, a culpa é dos meus seguidores que não interagiram, daí não foi entregue para mais pessoas.
Ok, você pode agir como vítima ou você pode trazer a autorresponsabilidade para você. Você fala assim, nossa, o post flopou. O que aconteceu? Eu vou analisar. Foi o título? Foi a legenda? Foi uma hashtag que eu usei e estava banida? O design não ficou atrativo? Eu coloquei uma coisa que não estava tão legal assim para minha audiência? O que aconteceu? Como eu posso melhorar? E assim você ir trazendo essa consciência para você e você mudando a partir disso. É gostoso? Como eu falei antes? Não, muitas vezes não é, mas é uma coisa que vai ser passageira para você depois trazer mais leveza para sua vida, mais facilidade, você ter sabedoria para agir nos desafios que vai surgindo, porque todo mundo tem desafios. A nossa vida é assim, tem os altos, os baixos, tem os momentos bons, às vezes tem os momentos que não são tão bons assim, mas quando a gente tem essa consciência, a gente tem essa autorresponsabilidade, a gente sabe agir com mais sabedoria. Um exemplo disso trouxe ontem nos stories também. Foi a primeira sessão de reiki de uma cliente e ela já falou: ó, tive 2 contratempos, mas eu consegui agir de uma maneira mais leve, consegui ter um pensamento, mais sabedoria para agir. O reiki ele vai trabalhar no seu campo mental e no seu emocional. Antes de fazer a sessão de reiki, né, a aplicação do reiki para você, a gente faz um diagnóstico, a gente conversa para perceber o que está causando esse problema, o que está acontecendo, para a gente intencionar a sua sessão para essa causa. Eu recomendo sim que você busque ajuda se você está nessa situação emocional, vamos dizer. Não precisa ser exatamente o reiki se você não se identifica com ele, mas busque ajuda de um profissional, de uma psicóloga, às vezes de um psicanalista. Não sei qual que é o seu desafio, o problema que você está passando hoje. Mas se você não cuida do bem mais precioso do seu negócio, que é você, não tem como você ter um negócio, às vezes não tem como você ter um relacionamento com as pessoas de dentro da sua casa, com a sua família, com seus amigos. Tudo vai acabar te machucando. Quando você cuida de você, o ambiente, as pessoas começam a mudar também. E é fundamental a gente ter esse autocuidado. Autocuidado não é só skincare, você hidratar o cabelo. Autocuidado é cuidar do nosso emocional também, do nosso mental, do nosso interior, porque assim as coisas fluem melhor. E agora que você está consciente de toda essa situação, que existe uma solução que pode te trazer mais leveza, mais facilidade, consciência, sabedoria para você agir nos desafios do seu dia a dia e quer conhecer como que funciona o Reiki, eu tenho 3 oportunidades ainda para esse mês para sessão experimental pelo valor de R$ 80. Então, se você quer conhecer, você fala assim, Thaís, eu preciso de uma vaga dessa, você precisa falar comigo pra gente agendar o seu horário, o seu dia, um dia que vai ficar melhor pra você também, pra estar fazendo essa sessão, tá legal? Então, um beijo e te vejo no nosso próximo Café com a Thaís Sem Filtros.